Luiz Roberto Barroso apresentou o novo modelo de urnas eletrônicas que vai ser utilizado nas eleições de 2022. Os equipamentos contam com um processador 18 vezes mais rápido e uma bateria que não precisa ser recarregada até o final da vida útil da urna. Em coletiva de imprensa, o Barroso reafirmou que a votação eletrônica é segura. O presidente do TSE reforçou que as urnas eletrônicas não entram em rede e afirmou que o resultado das eleições são impossíveis de ser alterados. Agora sim, deputado, gostaria de, com a conexão restabelecida, gostaria de jogar novamente esse tema das urnas eletrônicas, como o William mesmo disse aqui, toda essas dúvidas que foram suscitadas pelo presidente, né, ao longo dos últimos meses. Qual a sua opinião sobre esse assunto, deputado? Bom, sobre as urnas, eu acho que a gente precisa sempre trabalhar para melhorar a confiança. Não é só uma questão das urnas serem confiáveis ou não, mas da população ter confiança nela. A gente entende que o eleitor é o dono da democracia. Os eleitores são aqueles que vão trabalhar, que vão escolher seus representantes. E se eles não têm confiança na urna, tem um problema. Então, acho que todas as medidas para melhorarem a confiança dos eleitores na urna são válidas. Claro, sem colocar prejuízo para a própria população e para a própria democracia. Entre tantas polêmicas, Ganini, nesse ano que nós tivemos, você acredita que esse debate que hoje, né, a gente observa o empenho do Barroso em mostrar que o sistema eleitoral é seguro, as cobranças de Jair Bolsonaro, esse debate, esse entrave, esse confronto foi importante para a democracia na sua avaliação ou nós perdemos tempo com isso? Não, eu acho que esse confronto foi ruim, na verdade. Ele polarizou e polemizou um tema que poderia ser tratado de forma técnica. Quando a gente olha para o passado recente, a gente viu que o tema das urnas com voto auditável, voto impresso, ele foi aprovado no Congresso Nacional 2 ou 3 vezes antes da última votação. E o que agora fez com que ele não fosse aprovado não foi concordância técnica com o tema. Inclusive, partidos historicamente favoráveis ao voto impresso, como o PDT, votaram totalmente contra por conta dessa polarização. Então, assim, parecia que queriam que não fosse aprovado para ter mobilização política, porque a forma como a militância atuou e o próprio presidente, ele acabou atrapalhando essa discussão e não aprovando uma matéria que já tinha sido aprovada N vezes dentro do Congresso por outros motivos, desde veto até o STF, ela não tinha sido implementada antes. Deputado, agora gostaria de pedir para que nós possamos inserir aqui na nossa conversa novamente, então, os comentaristas Felipe Bueno também, Miguel Daúde. Felipe Bueno, gostaria dos seus comentários, porque é o seguinte, essa questão, toda essa dúvida acerca da urna ou não, da credibilidade do processo ser válido ou não, as urnas serem burladas, isso, como nós já debatemos aqui, inclusive, inúmeras vezes, coloca em xeque o próprio sistema que elegeu não só o deputado que está aqui conversando conosco, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro. E quem colocou em xeque, na verdade, foi o presidente eleito, né? E até hoje não provou. Eu, por exemplo, não tenho dúvida com relação ao sistema eleitoral, né? Não que não vá acontecer ou que não possa acontecer um problema no futuro, né? Mas as pessoas que acusaram, né? Vamos nos lembrar de outro problema recente aqui que causou tanto rebuliço, né? O questionamento à vitória de Dilma Rousseff, né? Feito pelo PSDB. Cadê? Né? Não deu em nada. Aliás, o PSDB deu uma desaparecida, inclusive, nesse período, né? E o presidente eleito começou, como lembrou, o deputado colocou muito bem, começou um discurso que estremeceu a justiça eleitoral e a própria democracia. Porque se você não confia num sistema que colocou, né, um Congresso, um novo Congresso, né, que colocou um novo presidente, colocou novos governadores, né, colocou prefeitos 2 anos depois, novos prefeitos. Se você não confia nesse sistema, é muito mais fácil você virar as costas e falar assim, a política não me interessa mais, não vou votar, e aí você abre espaço para a destruição da democracia, que é a grande tragédia de todas, né? Então, falta uma coisa simples, que é o presidente falar que as coisas aconteceram e provar. Se não me engano, foi no primeiro semestre do ano passado que ele fez essas acusações. Então, né?
Não, primeiro semestre de 2019, né? Então faz bastante tempo mesmo que ele fez essas acusações. Né? Você falar que o PSDB está desaparecido é uma injustiça. Acabamos de fazer um evento democrático da escolha das prévias do PSDB. Desaparecido eleitoralmente. Mas fizeram um processo bem importante para selecionar um próximo candidato para as eleições de 2022. Mas não vamos entrar nessa polêmica. Eu vou passar para você. Inclusive. Ô, Daúde, aproveitando aí esse tema das urnas eletrônicas, nós tivemos aí vários... o Barroso convidou aos hackers, várias pessoas participaram desses testes nas urnas, e a gente viu, por parte do Barroso, uma tentativa de explicar que o processo eleitoral é seguro. Isso não foi provocado pelo Bolsonaro? Não, vamos entender bem isso. Eu acho que a gente precisa colocar essa situação no contexto. O deputado também pode concordar ou não comigo. Essa questão de fraude em urnas eletrônicas existe antes do Bolsonaro. Não é agora que se fala de fraude em urnas eletrônicas, já se existia. Eu me lembro quando eu era criança, na minha cidade, era o voto na urna, uma vez deu uma confusão que levaram a urna para casa do dono do cartório. Quer dizer, então, a fraude na eleição, ela sempre foi uma dúvida na cabeça da população. Então, se nós hoje olharmos por que o mundo gosta do voto mais seguro? Porque a democracia, né, a eleição, é a apoteose da democracia. Então, a eleição é a apoteose da democracia. Se você coloca essa apoteose em risco, você acaba colocando em risco a democracia. Se você acha que o processo democrático não tem validade, você colocou em risco a democracia. Isso sempre falou. Agora, o presidente Jair Bolsonaro viu aí, talvez, dar voz a esse público. Vamos ver essa urna. E isso foi bom. Foi bom, porque hoje a população sabe que a urna eletrônica ela é segura, que a transmissão de dados para o tribunal é feita por uma rede própria. Então, os riscos de fraude numa eleição por urna eletrônica é praticamente zero. Então, o presidente Bolsonaro, ele deu a oportunidade para que a população pudesse questionar o tribunal, pudesse avaliar e ter a sua opinião. E mesmo assim, a gente ouve pessoas não confiando na urna. Mas eu não confio porque eu fiz um programa aqui, tá vendo? Não, esquece tudo isso. Eu acho que foi a oportunidade que o Brasil teve de discutir o voto eletrônico como um método seguro e que é a apoteose da democracia e que o próprio presidente considerou verdadeiro. Então, eu pergunto ao deputado, o senhor ouviu, deputado, no passado que já se questionava essas urnas? Sem dúvida, não é uma questão de agora. Inclusive, na minha fala sobre esse tema, eu mencionei que a urna impressa ela foi aprovada pelo menos umas 2 ou 3 vezes antes disso, justamente porque já existia essa desconfiança. Eu acho que o grande problema é a forma como isso foi tratado agora, uma ameaça à democracia, uma ameaça à próxima eleição por conta da aprovação ou não do voto impresso. Eu queria só fazer um comentário rápido, que eu não podia responder a última pergunta do Miguel, sobre a questão da emenda de relator. Na verdade, a emenda de relator não é legal, não é constitucional e é, sim, também responsável do presidente. O que existia como emenda de relator era para corrigir pequenos erros e não para tratar de valores relevantes dentro do orçamento da União. E o presidente, na verdade, ele fez o quê? Ele delegou para o presidente da Câmara e do Senado essa articulação pela aprovação de projetos, que antes estava na mão do Ministério, hoje está na mão do presidente da Câmara. Na verdade, foi uma delegação de poder, e isso continua sendo aquele famoso tomar lá da cá de aprovação de emendas para aprovação de matérias. Deputado, sobre esse julgamento virtual que ocorre hoje, então, no STF, justamente para decidir, né, se mantém essa decisão da Rosa Weber ou não de voltar com as emendas de relator, qual o seu palpite sobre a maioria dos votos do Supremo? Eu acho que a maioria vai acabar seguindo a ministra Rosa Weber, né, infelizmente. Eu acho até que a gente poderia institucionalizar a emenda de relator não da forma como está sendo feito, nem com o valor que está sendo feito, mesmo tendo limitado o valor em cerca de 16 bilhões de reais, e nem tampouco com a falta de transparência mesmo dentro dessa regulamentação que foi proposta. Mas, infelizmente, eu acho que o STF vai seguir a orientação da ministra Rosa Weber.
Quando o senhor fala infelizmente, o senhor então seria contra essa emenda do relator? Nós já tivemos uma proposta, que nós ouvimos aqui, não lembro qual foi a autoridade, de transferir essa emenda do relator para no lugar de colocar para o deputado, encaminhar isso para as bancadas. Qual é a sua proposta em relação a essa verba? O senhor tem que, na sua visão, tem que acabar com isso? Como fica a situação do município que depende justamente dessa verba para tocar o projeto? William, eu sou até mais radical. Para mim, tinha que acabar com todas as emendas parlamentares. O papel do parlamento é, sim, participar do orçamento. Mas esse orçamento ele não é individualizado. Não é a emenda do Paulo Ganimi, não é a emenda do deputado X ou do senador Y. Isso foi o executivo, junto com o parlamento, definiu um orçamento que vai para ajudar aquela cidade. Uma outra forma também de resolver isso é uma reforma tributária, uma revisão do nosso Pacto Federativo de forma ampla. Esse dinheiro não tinha que estar aqui no Executivo ou no Legislativo Federal, em que a gente vê uma marcha de prefeitos passando pires para pedir dinheiro e recebe aquele que tem maior poder de articulação e não, ou aquele que tem mais voto e não aquele que precisa mais. Está tudo errado nesse sistema. A gente precisa botar esse dinheiro na base, na ponta, mais na mão das prefeituras, dos estados, tirar isso daqui, aquela famosa frase, mais Brasil, menos Brasília, ela tem que ser implantada nisso também. E quando isso está em Brasília ainda, não sendo algo individualizado, não é do deputado Ganimi. Eu, por exemplo, faço um edital de emenda justamente para evitar essa individualização, para evitar o uso político disso, porque você não manda o dinheiro para quem mais precisa, manda-se o dinheiro para quem mais tem poder político de articulação e que vai conseguir voto para o deputado ou para o senador na próxima eleição. Nos microfones da Jovem Pan, o deputado federal do Novo do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi. Paulo, obrigado pela participação. Ótima tarde. Obrigada, deputado. Obrigado, boa tarde a todos. Um abraço.